Sejam bem-vindos a todos a essa aula que está muito boa e eu quero que vocês assistem até o final. Então hoje a aula é o seguinte, um assunto bem polêmico, crossbench pullover. Será que ele é um exercício que tem uma boa aplicabilidade? Será que ele é um exercício que hipertrofia mais grande dorsal, hipertrofia mais peitoral? E essas dúvidas vão ser respondidas ao longo dessa aula. Então vamos lá. Aqui a gente traz o seguinte, uma análise biomecânica e cinesiológica do exercício crossbench pullover. É um exercício que acabou caindo em desuso ao longo dos anos, pois ele acabou se tornando uma falsa crença que ele é um exercício que não tem tanta importância para o trabalho de peitoral ou para o trabalho de grande dorsal, já que a gente tem outros exercícios como supino, como puxada, remada para esses grandes grupos musculares, né? Mas, antigamente, ele era muito mais utilizado dentro da cartela de exercícios de principalmente fisiculturistas e entre outros amantes do esporte e do treinamento resistido, né? Então, começando por essa aula, a gente vai fazer o seguinte, a gente tem 3 grandes momentos dessa aula, que são divididos entre a análise biomecânica e cinesiológica. No segundo momento, a gente vai entender um pouco sobre a diferença entre o pull-down e o crossbench pullover. E, por fim, a gente tem a aplicação para as alterações biomecânicas. Então, a gente vai entender um pouco sobre a base biomecânica e cinesiológica por trás desse movimento. A gente vai comparar a diferença entre 2 exercícios semelhantes, que é o pull-down e o crossbench pullover. E, para finalizar, a gente tem a aplicação através das alterações mecânicas, né? Ou seja, para pessoas que têm possíveis desvios posturais. Então, aqui se enquadra as alterações biomecânicas. Então, começando já, a gente vai entender um pouco mais sobre a análise biomecânica e cinesiológica e o primeiro tópico é o seguinte, o braço de resistência e a produção do torque nesse exercício. Então, a gente sabe que o braço de resistência e a produção do torque, eles andam meio que juntos, porque conforme a gente tem um braço de resistência maior, mais aumentado, né, o torque também vai ser mais aumentado. O que é o torque? O torque dentro da articulação, ele é uma força rotacional. Então, quem é que faz essa rotação? É os músculos tracionando essa articulação em rotação. Então, vamos pegar, por exemplo, o húmero, né? Para o húmero produzir um torque de extensão de ombro, para o meu húmero fazer esse movimento de extensão, rodar, né, ali dentro da cavidade glenoidal. Eu preciso da força de tração, tanto aqui do peitoral, quanto do grande dorsal, quanto de outras musculaturas que produzem força para rodar esse húmero posteriormente, para produzir a extensão do húmero. Então aí a gente já tem mais um conceito resumido que seria a produção de torque, né? E o braço de resistência, ou o braço de momento da força, ou braço de momento, a gente tem várias nomenclaturas dentro da literatura. Então, o braço de resistência é a distância da carga externa para a articulação que está produzindo torque. Então, vamos, por exemplo, aqui, ó, eu estou segurando esse halter aqui. Então, meu braço de alavanca, ele está perpendicular à minha articulação do cotovelo, ok? À medida que eu vou estendendo, vocês entendem que a carga externa vai se distanciando do meu centro, o meu eixo de produção de rotação. Tá? Então, dentro da minha articulação, à medida que ele vai se distanciando, é à medida que o braço de alavanca vai aumentando. Então, a gente tem uma relação muito grande entre o braço de resistência e a produção de torque. Então, entendido isso, quando a gente vem para cá, estou rabiscando aqui o slide aqui para vocês entenderem um pouco mais. Quando a gente vem para um exercício, primeiro de tudo a gente tem que entender 2 movimentos. Qual que é o movimento que produz a fase concêntrica, a fase positiva, e qual que é o movimento que produz a fase excêntrica, que é a fase negativa. Então a gente já entendeu isso tudo, a gente tem o seguinte, na fase excêntrica a gente tem um movimento que se associa, que é, na verdade, uma flexão de ombro. Então, na fase excêntrica, a gente tem uma flexão de ombro. Beleza, já identifiquei a fase excêntrica. Agora, na fase concêntrica, a gente tem um movimento de extensão de ombro. Fechou, já identificamos alguns passos aqui nesse movimento. Beleza, e quem é que produz a extensão de ombro? A gente tem alguns grupos, né? São motores primários ali da extensão de ombro. O principal, o latíssimo do dorso, o grande dorsal,
A gente tem um peitoral também fazendo a parte external, fazendo o movimento de extensão de ombro, e a gente tem outros sinergistas que também participam da extensão de ombro, tal como ele, o tríceps cabeça longa, que produz o movimento auxiliando na extensão de ombro, mas o principal, o grande dorsal e peitoral maior. Então, com isso, já que a gente sabe o que é um braço de resistência, um braço de momento, vamos identificar aqui a distância entre eles, né? Então, aqui no slide vocês conseguem ver esse rapaz que está sobre o banco, apenas com a parte torácica encostada no banco e produzindo a fase excêntrica, com o ombro mais ou menos a 170, 180 graus de flexão de ombro. Aqui a gente já consegue encontrar a articulação, que é a dominante desse movimento, que é a articulação do ombro, e a gente já tem a carga externa que está na mão dele, que é o halter. O que eu faço para identificar agora? Muito simples. A gente vai traçar uma linha da articulação que está produzindo o movimento até a resistência que está na mão dele. Então aqui a gente tem o nosso braço de resistência, que a gente consegue ver que é um braço de resistência muito longo. Quando um braço de resistência é muito longo e esse músculo está mais alongado, a gente pode falar que a gente está em uma desvantagem mecânica, porque esse braço de resistência não está favorável para o eixo produzir a força. Ele tem que fazer muito mais força para vencer aquela sobrecarga. Então ele está numa espécie de desvantagem mecânica. Diferente, por exemplo, quando eu estou com o meu bíceps alongado numa rosca direta, correto? Estou com o meu bíceps alongado, uma rosca direta, com halter, lá embaixo, onde o meu bíceps está alongado, onde ele mais deveria estar produzindo força, a gente tem uma vantagem mecânica para ele fazer a força. E à medida que a gente vai subindo, ele vai se aproximando do eixo de articulação, ele vai se aproximando aqui, vai se encurtando, e a gente tem um exercício totalmente em vantagem mecânica, tá? Mas aqui no crossbench pullover a gente já encontrou o braço de resistência, perfeito. E agora qual que é o perfil desse torque sobre essa articulação? A gente tem um perfil que a gente chama de perfil descendente. Por quê? Vamos pensar o seguinte, o que é o perfil de resistência, né? O perfil de resistência, pessoal, deixa eu tomar uma água aqui. O perfil de resistência, ele pode ser, o conceito dele, né? Ele pode ser considerado pela fase concêntrica. Então, se durante o movimento eu estou trazendo a resistência mais próxima do eixo, e à medida que eu vou trazendo essa resistência próxima do eixo e eu tiver o maior torque, na fase excêntrica, se for o maior torque, se o braço de resistência for maior próximo da fase concêntrica, eu tenho um perfil de resistência ascendente. E vice-versa, se eu estiver descendo, à medida que eu vou distanciando da fase concêntrica e esse torque vai aumentando, eu tenho um perfil de resistência descendente. E é o que a gente encontra aqui no pullover. Então a gente já identificou o braço de resistência, a produção de torque, o perfil desse torque que é produzido pela articulação e quais são as musculaturas-alvo que estão participando desse movimento. Então, sabendo de tudo isso, agora vem a grande pergunta. A gente tem um sinergismo concorrente, né? A gente tem uma disputa de extensão de ombro ali. A gente tem dois grandes grupos. Então a gente vem com aquela velha máxima, né? Qual músculo que trabalha mais? Qual músculo que hipertrofia mais? E qual músculo que eu posso estar pensando em periodizar, em planejar esse exercício para um objetivo, por exemplo, como hipertrofia? Eu coloco, será que esse exercício no treino de dorsal? Eu coloco esse exercício no treino de peitoral? Então essa é uma dúvida que eu acredito que já vem macetando muito dentro da musculação. Então a gente já identificou as características do movimento, agora a gente vai para a base cinesiológica. A base cinesiológica aqui é muito simples. A gente tem o peitoral com suas fibras na parte da frente do tronco, onde ele está mais alinhado em diagonal, mais alongado, onde a inserção e a origem dele estão mais próximas. Tá? Diferente do grande dorsal, onde o grande dorsal a gente tem as suas origens também começando lá da pelve e terminando lá no nosso úmero. Porém, as fibras dela ficam mais horizontalizadas comparada ao peitoral que fica mais em diagonal, nessa parte superior e na região do úmero, mas nessa parte
proximal. Então a gente tem um peitoral maior mais ou menos com suas fibras aqui sobre o húmero e aqui sobre as costelas. Então, para ele fazer a extensão de húmero, vocês entendem pelo alinhamento das fibras, ele tem maior vantagem para estar produzindo a extensão do húmero. Então isso é algo muito simples para a gente estar entendendo. O grande dorsal ele tem um certo potencial para estar fazendo a extensão do húmero na fase concêntrica do movimento. Já o peitoral maior, perdão, já o grande dorsal, conforme a gente vai fazendo o movimento, ele vai entrando mais em ação. Só que beleza. Então isso quer dizer que o grande dorsal ele não participa do movimento? Não é isso, mas vocês vão entender um pouco mais sobre. Como a gente tem essa dominância sinergética, a gente tem esse sinergismo concorrente entre esses dois músculos, Paulo Marchetti e o Dr. Uchida, lá em 2011, eles trouxeram um estudo bem legal, que foi um estudo eletromiográfico, onde tentou comparar o trabalho entre o peitoral e o grande dorsal. E adivinha, é algo que a cinesiologia, é um trabalho bem baseado na cinesiologia, porém ele trouxe a eletromiografia, né, para ver a condução elétrica do músculo durante a atividade dele. Então eles fizeram o estudo dos grupos fazendo esse movimento e tentaram identificar quem que trabalhava mais. E adivinha, o peitoral se saiu mais dominante do que o grande dorsal nesse movimento. Justamente porque, como a gente tem o maior alongamento do peitoral e essas fibras elas estão mais favoráveis para produzir essa força de extensão de ombro, e pelo perfil de torque estar mais prevalecendo o peitoral, teve maior comportamento do peitoral sobre esse trabalho eletromiográfico. Então, o peitoral, conforme a gente vai fazendo a flexão de ombro, a gente vai tendo um trabalho ainda maior dele. Então, conforme eu vou estendendo o meu ombro, vou fazendo a flexão do meu ombro na fase excêntrica, mais ou menos a 180 graus até uns 130 graus, é onde o peitoral maior ele mais se demonstrou participativo nesse movimento. A partir daí, mais ou menos de 120 até 0 graus, mas com maior predominância do grande dorsal trabalhar a 90 graus até 0 graus. Foi aí que teve essa diferença. Então esse exercício, como o torque na fase excêntrica, quando o braço está atrás, né, está na linha da cabeça, em 180 graus, é onde teve maior trabalho para o peitoral. Então ele é um exercício que, pensando no pullover, né, pensando em selecionar ele para trabalhar um músculo, a gente poderia encaixar ele como um treino de peitoral. O grande dorsal ele tem um papel importante para estabilizar o húmero durante o movimento da extensão nesse exercício junto com o manguito rotador. Agora, a gente vem para uma segunda parte da aula, o perfil de resistência e a desvantagem mecânica que a gente já falou, na verdade, né? Então a gente tem um perfil de resistência descendente, o maior pico de torque é aproximadamente 170 graus a 180 graus, e a gente tem o peitoral e o grande dorsal em desvantagem mecânica. Porém, o alinhamento de fibras do peitoral prevalece a ele produzir essa força de extensão de ombro. O peitoral e grande dorsal e a briga pela extensão, né? Então a gente já falou também sobre a linha de tração e o ângulo de inserção do peitoral. Então o peitoral ele vai puxando o braço em um ângulo quase que perpendicular, favorecendo maior torque, enquanto o grande dorsal age em ângulo totalmente oblíquo, né? Tornando-se menos eficiente em 180 graus de flexão. E a curva com comprimento-tensão, em flexão máxima, o peitoral ele também mantém uma tensão ativa dentro da sua zona ideal. Então, isso daí é favorecido pelo alinhamento das fibras dele, tá? Mas o grande dorsal ele fica excessivamente alongado, perdendo a capacidade de gerar força, né? Então ele entra numa insuficiência ativa, o grande dorsal, justamente pelo alinhamento das fibras dele e por ele estar extremamente alongado. Agora a gente já vai entrar na segunda parte da aula, que é a diferença entre o pull down e o crossbend pullover e também o pullover, né? Então vamos começar com o primeiro, o pullover tradicional que a gente vê nas academias, com o glúteo, a parte torácica e a articulação glenohumeral encostada no banco. A gente não tem nenhuma diferença biomecânica para esse exercício e para o crossbend
né, apenas com a parte torácica encostada no banco. A gente não tem nenhuma diferença biomecânica, basicamente diferença eletromiográfica, pensando no peitoral, a gente não vai ter nenhuma, pois o perfil de resistência é o mesmo, a cinemática é a mesma e a cinética é a mesma. Porém, a grande diferença entre esses dois exercícios é porque o exercício do crossbench, onde a gente está com o banco cruzado e apenas a parte torácica encostada, ela demanda maior estabilidade. Pelo fato, na verdade, ela demanda maior estabilidade, tanto de transverso abdominal quanto de glúteo para manter o quadril em extensão, para a gente ter um maior engajamento postural, tá? Para a gente ter um maior equilíbrio postural. Então a gente consegue falar que o crossbench é um excelente exercício pensando num trabalho de correção postural, né? E qual que é a diferença então agora do pull down para o pullover ou o crossbench pullover? A diferença é que o pull down, o perfil de resistência dele é diferente, a angulação de maior torque é diferente e a posição que a gente inicia o movimento é diferente. Então vocês podem ver nessa imagem do meio que o pull down ele começa a partir de um movimento de 140 graus, né? Mais ou menos aqui, até o movimento quase que de 0 graus de extensão de ombro. Como a gente já viu no estudo do Paulo Marchetti e o Shida, a gente vê que através mais ou menos dessa angulação de 130 até 0 graus de extensão de ombro é onde a gente tem maior dominância do grande dorsal e menos do peitoral maior. Então, a partir daí, a gente sabe que esse movimento ele é um excelente exercício para estar colocando no treino do teu aluno ou no teu treino quando é o objetivo trabalhar o grande dorsal, o latíssimo do dorso. Esse exercício ele tem uma característica, um perfil de resistência ascendente. À medida que eu vou chegando na fase concêntrica, ou do início da fase concêntrica para o final da fase concêntrica, é onde o torque ele é maior. Então a distância da carga externa para o eixo de rotação vai aumentando. Então a 90 graus mais ou menos é onde eu tenho esse maior trabalho de produção de força pelo grande dorsal para completar a extensão do úmero. E a diferença é basicamente essa. É a angulação, o perfil de resistência e também o torque aplicado durante o movimento. E agora a gente vai entender um pouquinho o seguinte, as aplicações para as alterações biomecânicas. Por que eu posso estar utilizando o crossbench? O crossbench ele é um exercício postural global. Como já falado, a gente precisa ter um glúteo fazendo a extensão de quadril para manter a pelve alinhada, para deixar o abdômen com uma capacidade de estabilizar melhor. E também a gente precisa fazer um trabalho aqui meio que submáximo do peitoral. Então, como é um trabalho submáximo de alongamento do peitoral maior, até máximo a 180 graus, dependendo da alimentação do indivíduo, a gente pode ter um aumento da curvatura lombar. Então, se a gente pegar aquela pessoa que tem uma hiperlordose, uma pessoa que tem uma hipercifose principalmente, onde a gente tem uma curvatura mais acentuada na torácica, a gente tem um encaixe, um apoio gerando uma estabilidade, né, para deixar mais hipomóvel aquela região, para não ter muito movimento. Então a gente encaixa, meio que retifica e a gente trabalha em alongamento. Será que isso não é ótimo para pessoas que têm um comprimento encurtado dessa região do peitoral? Então é um exercício que a gente tem um alongamento legal da região do peitoral. Então para pessoas que têm uma hipercifose é um trabalho bem bacana. E principalmente onde a gente tem um trabalho postural global, onde a gente vai ter que ter um trabalho respiratório, onde a gente vai ter que ter uma contração isométrica do glúteo e também do abdômen. E esse exercício, o crossbench, a gente pode se beneficiar, por exemplo, quando a gente está fazendo algum treino de peitoral, colocar ele basicamente no início da sessão ou no final da sessão, independente, pois ele é um exercício totalmente isolado. Então, para fazer alguma técnica de pré-exaustão, a gente consegue trabalhar muito legal ele. É um exercício que não dá para a gente colocar tanta carga assim, até mesmo pela segurança do movimento e da pessoa que está realizando, já que ele é um exercício totalmente isolado e trabalha num alongamento máximo a submáximo. Então, por ele trabalhar em alongamento, a gente tem muitos artigos aí que trazem o benefício
de expor o determinado músculo em um cenário mais alongado para ajudar na flexibilidade e também na hipertrofia. Então tem muitos estudos que associam aonde a gente tem maior torque em posição alongada, a gente pode ter um maior trabalho de fibras do tipo 1 e principalmente fibras do tipo 2 ali de produção de força. Então é um exercício que tem um potencial hipertrófico muito bacana e principalmente para auxiliar na nossa flexibilidade. Então, indivíduos têm uma hipercifose torácica, uma cabeça mais anteriorizada, ele necessita obrigatoriamente se manter uma postura mais rígida e principalmente trabalhando em máximo alongamento. Então, essa é a grande diferença e é uma boa aplicabilidade para o teu aluno ou para ti mesmo. E para finalizar, a gente tem uma citação aqui de Kendall, né? No encurtamento do peitoral, a gente observa a maior projeção dos ombros, contribuindo para o aumento da cifose e limitação da abertura do tórax. Então, esse exercício ele tem uma boa contribuição, que ele expande o tórax. Só que tem um pequeno detalhe, quando a gente não usa a respiração certa, a gente pode estar fazendo esse movimento totalmente errado e equivocado. Então, esse é um movimento que, ao fazer a flexão de ombro, a gente tem que fazer uma respiração inversa. Ou no caso, conforme a gente está fazendo a flexão de ombro, a gente precisa expirar forçadamente por conta da ligação que o peitoral menor, ele tem uma ligação aqui no processo coracoide do nosso húmero e também lá na primeira, a quinta costela. Então, à medida que a gente vai tracionando, ele traciona o nosso ângulo externo costal para cima e aumenta a curvatura da lombar. Então, para a gente ter um maior controle, uma maior eficiência para o peitoral e manter ele em um posicionamento mais alongado, a gente precisa soltar o máximo de ar para manter tudo estabilizado e essa tensão está focada, isolada para o peitoral. Então, se vocês gostaram dessa aula, foi uma aula mais curta, mas foi de um exercício que tem muita dúvida, que gera muita dúvida sobre este assunto, né? Então aqui está o nosso Instagram, para quem não me segue, já começa a me seguir aqui, @lucascampestrini no meu Instagram e @treinadoradrianfarias também no Instagram. Aqui estão as referências e antes de a gente finalizar esse vídeo, para você que não é inscrito no nosso canal do YouTube, faça a sua inscrição agora, já deixa o comentário do que você achou desse vídeo e se quer mais vídeos desse tipo aí. E para finalizar, vou deixar o seguinte, para quem está assistindo esse vídeo e quer fazer a sua consultoria online, você tem 10% de desconto. É só você botar aqui a hashtag aula que a gente vai disponibilizar esses 10% de desconto para estar fazendo a sua avaliação postural, sua avaliação física, sua periodização com atendimento tanto presencial como atendimento tanto online. Então, hashtag aula e a gente vai estar disponibilizando esse cupom de desconto aí para vocês. Beleza? Até o próximo vídeo.